Ay, Dios. Oi, Bárbara, boa noite. Olá, Flávia, Rita, sejam todas bem-vindas. Andrea, un placer recibirlas aquí. Vamos a darle el tiempo a que vayan entrando. Un placer tenerlas. Hola, Leila, hola, Cleia, Adriana. Un placer recibirlas. Vamos a convidarlas ya a nuestros Banks. Flavia, ya te mandé el convite, te estamos esperando. Hola, 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 hola. Vou quase. No puedo creer estar acá contigo. Maria Laura, hoje tá difícil, mas vamos lá. Tô feliz de ter conseguido chegar nesse momento para estar com vocês, porque hoje estava realmente complicado. Tudo bem? Mas tudo bem, um prazer tenerte aqui, um prazer recibirte desde tu novo hábitat, que es o Hospital de Miami. Ela nos está atendendo desde lá, ainda não deu tempo de tirarse o avental. Exatamente como eu acabei de atender as consultas, eu fiquei. Mas posso decirte algo, obrigada. Eu sei que temos diferença horária, eu sei que estuviste trabalhando hasta agora. Faz 5 minutos que ela terminou de atender a la última paciente y está hoy aquí para una live que na verdad estaba programada para marzo y por razones pessoais Flavia no pudo estar, mas hoy está aquí con nosotros. La segunda live va a ficar grabada, si alguien está preguntando, sí. La segunda live que estamos haciendo ya desde Miami. Sim. Hicimos una en febrero y estamos haciendo ahora esta. O espanhol está melhorando muito, porque eu não tenho jeito, aqui eu tenho... Maravilloso, maravilloso porque vamos a tener en breve una platea tanto brasilera como latina, y yo acho importante que você practique seu espanhol, sí, ¿ok? Bom, Flavia, tenemos un tema muy especial, un tema que ya lo trocimos desde otros ángulos, en otras oportunidades, y las últimas informaciones que tenemos es que esta mujer, principalmente aquella que trabajaba y que le tocó hacer home office, además de ser mãe y ser esposa, ha sufrido de burnout. Sabemos que burnout es una palabra inglesa que viene a manifestar o expresar un cansancio físico y mental excesivo, que se manifiesta por dor de cabeza frecuente, alteración de apetite, insomnia, dificultades de concentración, sentimiento de fracaso, negatividad y por sobre todo sentimiento de derrota y desesperanza. Bien, ahora todo eso, que es el síndrome de burnout, ¿cómo se refleja na intimidad de esta mujer en su vida sexual? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Então, eu acho que assim, esse bate-papo vai ser muito gostoso, eu vou tratar realmente como um bate-papo, porque eu acho que é um assunto, primeiro, muito novo, segundo, desafiador para todos os profissionais da saúde, porque a gente foi colocado em uma situação absolutamente inesperada. Eu sempre coloco isso, que isso está se manifestando cada dia, a gente vai aprendendo a olhar toda essa situação de um ângulo diferente. Então, aconteceu desde o começo da pandemia, e a gente agora, tudo que aconteceu de errado foi culpa da pandemia, então a gente também tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, porque logicamente que a pandemia foi importante nas questões todas que a gente vivenciou, mas não são exclusivas da pandemia. Então eu pensei, quando a gente propôs em conversar sobre esse tema, de dividir o tema, na verdade, na mulher deste milênio, porque não é uma questão ligada só à pandemia, é uma questão que veio se agravando, tanto é que a gente via muito em consultório, nas clínicas gerais e tudo, essa queixa do burnout
Quantas vezes eu, num consultório em São Paulo, não tive solicitação de pacientes que falavam assim, não tínhamos pandemia, não tinha ninguém falando, não estava ninguém ainda falando de Covid, nada disso, e as pessoas já estavam meio exaustas em uma série de questões, porque muitas diferentes, muitas mudanças, muitas notícias não tão boas assim ao longo dos tempos, e aí veio a pandemia, que foi, na verdade, a gota d'água para instabilizar algumas pessoas que já não vinham assim tão bem. Então, a questão do burnout, na verdade, ainda trazer burnout sexual, ela é uma coisa que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Então, não é só da pandemia, mas eu acho que a pandemia foi muito importante. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do burnout. Você falou uma série de sintomas que se manifestam, que eu já começo a colocar para vocês, que se a gente for olhar, na hora que a gente fala a lista, eu acho que 90% de quem está nos ouvindo, ou quem vier a nos ouvir depois, quando a live estiver gravada, vai falar, sou eu tenho tudo isso. Quem não está um pouco cansado, meio atrapalhado, com a cabeça que a gente acha que não cabe mais coisa. Então, tem muitas pessoas que estão sofrendo de uma série de questões, de alguns desses sintomas, ou muitos deles, e que vão achar que, então eu estou com um burnout. Mas o burnout, ele está acima disso, porque ele é visto, na verdade, como uma doença que precisa ser tratada. Então, é normal para qualquer um que esteja minimamente bem do ponto de vista mental e emocional, depois de tanto tempo que a gente está tendo que conviver com todas essas mudanças, que como eu sempre já falei, eu falei na live anterior, ninguém pediu para a gente, ninguém veio perguntar para a gente, você quer passar 2 anos trancado na sua casa, ou pelo menos 1 ano trancado e no ano seguinte morrendo de medo de sair, de se contaminar, ou de ser responsável por contaminar sua família, ou seus entes mais queridos. Então, quer dizer, isso foi simplesmente imposto para todo mundo. E o jeito com que as pessoas lidaram com isso foi completamente diferente. E aí vieram aquelas grandes divisões. As pessoas que se negaram a olhar o óbvio e viraram o grupo dos negacionistas, as pessoas que se ultra preocuparam com o problema e pararam de viver completamente, e um grupo que ficou meio que no meio termo, esperando que as notícias estivessem sempre para melhorar, sempre para melhorar. E eu me incluo nesse grupo, eu fiquei no grupo do meio, sempre esperando a boa notícia que estava para vir. Só que chegou um determinado momento que a gente cansou de ficar esperando a boa notícia, porque não acabava. Quando que foi que vão anunciar o fim da pandemia? Hoje em dia só um maluco acredita que vão anunciar o fim da pandemia. A gente está mais do que acostumado com a ideia de que a gente vai ter que aprender a conviver com isso por muitos e muitos anos e recolocar a nossa vida nos trilhos. E aí que vem a questão da parte sexual, porque do mesmo jeito que a gente ficou esperando a boa notícia de quando que ia melhorar tudo isso, muitos casais ou muitas pessoas tiveram também a expectativa de que quando tudo isso acabar, minha vida sexual vai voltar ao normal. Então, quando tudo isso acabar, no dia que anunciarem o fim do Covid e dia seguinte eu vou voltar para a minha vida de 2019, eu vou voltar para a minha vida sexual de 2019, eu vou aproveitar tanto quanto eu sempre aproveitei e assim por diante. Mas sem conseguir colocar em perspectiva de que a gente mudou como pessoa. A Flávia que está acontecendo agora em abril de 2022, tem muito da Flávia de março de 2020, mas não é mais a mesma pessoa, porque a gente passou por muitas coisas diferentes. Então, também criar a expectativa de que a gente vai voltar para aquele jeito anterior é uma grande ilusão. E aí, quando a gente fica frente a essa realidade, vem aquele desespero. Então aquilo lá não vai voltar nunca mais? E algumas pessoas falam, não, tudo bem, agora eu sou uma nova pessoa, eu vou viver de um outro jeito. E tem muita gente que não está sabendo o que fazer com tudo isso. Então, a questão do burnout sexual pode ser um burnout real, dessa questão da falta de expectativa, da desesperança, dessa sensação de cansaço físico, cansaço mental, esgotamento e tudo, mas pode ser também uma dificuldade em lidar com essa nova pessoa que surgiu dentro de cada uma de nós depois de tudo que a gente viveu. Então, talvez seja o momento da gente também tentar entender o que está acontecendo conosco antes de achar que está sofrendo de um burnout sexual. Mas então eu estou dizendo que o burnout sexual não existe? Não, em absoluto. Ele existe, ele é comprovado e a gente tem que conversar a respeito dele.
Mas eu acho que a gente, antes de tudo, precisa conseguir se reposicionar. Daqui a pouquinho eu já vou te dar a palavra, que eu adoro quando a gente faz os nossos bate-papos. A gente vai conseguir... Estou registrando e já te vou a contrapartida. A gente tem que se reposicionar enquanto pessoas, no primeiro momento. Segundo, enquanto mulheres, e quais são as nossas expectativas do ponto de vista das nossas vivências sexuais, para que depois a gente possa analisar se de fato nós estamos frente a um burnout sexual ou se é só uma dificuldade de um reajuste depois de tudo que a gente viveu. Então, esse é o primeiro conceito, porque senão vai sair todo mundo dessa live achando que está doente e que vai ter que procurar uma ajuda urgente, porque a gente está tendo uma série de questões que a gente não sabe como resolver. Posso? Claro, sua vez. Vamos começar ao ping-pong. Eu vou fazer um pouquinho de um histórico para trás. Eu acho que esta mulher madura já venia em um processo de transformação desde o momento em que ficou premenopáusica, menopáusica, desde que seus filhos já estavam adultos, de seu ninho vazio, de como reconectarse con ese parcero, tal vez un parcero de muchos años, en donde el foco habían sido los filhos y de repente se encontraron nuevamente cara a cara y no eran más los que se habían casado, muchos de ellos no se reconocían, la pandemia fez con que ellos se tuvieran que obligatoriamente enxergar uno u otro dentro de casa y todo eso significó para unos una reconquista, para otros un afastamento, ¿sí? Y por sobre todas las cosas yo gustaría traer a la mujer. La mujer en la pandemia sufrió con su cuerpo, a mayoría tuvo problemas de aumento de peso, sí. Estuvo en una vida, algunas activas, otras sedentarias. Muchas dejaron de hacer sus controles porque había riesgo para salir. Y sabemos que, por ejemplo, en el cáncer de mama subió un 70% la cantidad de mujeres positivadas con cáncer de mama porque se demoró la mamografía, porque no querían salir, por una serie de cosas. Entonces, convengamos que ponerle solo un nombre de burnout sexual sería casi que minimizar el cuadro, Flavia. Porque yo creo que es un cuadro multidisciplinar, hay muchas cosas que están aconteciendo, y ni agregar aquella que perdió un ser querido, o perdió su parcero, o perdió sus pais, aquellas que son médicas que han estado no frente. Entonces, yo acho que o burnout quase sería la consecuencia de una serie de cosas previas. Eu gostaria traer já uma primeira pergunta, porque eu acho que te vai servir para poder aprofundar mais o tema. Tem alguém que perguntou, Maria Laura, menopausa e burnout sexual são duas coisas completamente diferentes. ¿Concordás? Sim, são duas coisas... Porque nós já hemos trabalhado a menopausa, as alterações da menopausa em quanto a baixa da libido, sequedad vaginal, los calores, a insomnia, depresión. Entonces, hay veces hasta que se pueden confundir los síntomas. Son cosas diferentes. Vamos a hablar de una mujer que venía administrando su menopausa, que tuvo la sorte de poder hacer una reposición hormonal, sea natural o química, que está en su peso, que está bien, y hay alguna cosa que ainda no encaixa, Flavia, na escena. Sí. Es un escenario diferente a de la mulher que está sofrendo a menopausa. Concordás? Eu acho que você está certíssima, e aí eu acho que já começa um gancho bom para a gente conversar a respeito. Então, qual que é o primeiro porém? Como você falou, é a mulher que estava passando pela menopausa, que conseguiu controlar os sintomas da menopausa de alguma maneira, e que ainda restaram sintomas sexuais. Que às vezes ela fala, puxa, mas eu consegui resolver tudo. Resolvi as ondas de calor, resolvi a secura vaginal, minha pele já está melhor, já estou me sentindo mais disposta, por exemplo, para praticar atividades físicas e tudo, mas a questão sexual não volta. Será que isso é burnout sexual? É uma dúvida. Por quê? Porque se essa mulher tivesse referido que sempre teve uma vida sexual muito boa antes da menopausa, e que com o advento ou com a chegada da menopausa, as suas questões sexuais se agravaram e depois o tratamento hormonal não foi suficiente para restaurar a questão sexual, a gente pode achar que essa mulher
já está tratada o suficiente e tinha um background bom sexual, então ela pode sim estar frente a um quadro de sexual, uma disfunção sexual mais profunda e assim por diante. Porém, na minha experiência, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de quão legal está sendo essa experiência aqui nos Estados Unidos, de quanto a gente está aumentando, inclusive, a expectativa em relação a novos conhecimentos. Na minha experiência de muitos anos tratando com isso, essa é a minoria das mulheres, que vinha muito bem. Sexual. Exatamente. Totalmente de acordo com você. Porque qual é a maior parte das pacientes que a gente atende ou que nos procuram? São pacientes que sempre tiveram uma vida sexual ativa, o que não quer dizer uma vida sexual satisfatória. Muitas delas. Adorei! Então, assim, se você pergunta para a paciente, você tem uma vida sexual? Sim, eu sou sexualmente ativa. Não é a mesma coisa de falar estou ou estive sexualmente satisfeita. E aí, conforme vão passando os anos, é natural que essa mulher vá ganhando um pouco mais de tempo para ela mesma. Porque vamos supor que seja uma mulher que tenha tido responsabilidade em relação a filhos, a carreiras, a tudo isso. Ela chega mais ou menos nesse período da peri e da pós-menopausa, em torno dos 50 a 60 anos de idade, numa situação onde ela já tem mais tempo para cuidar dela, porque tem menos gente ou menos coisas que dependam dela. Consequentemente, ela tendo mais tempo para buscar informação dela, ela encontra um terreno mais fértil para perceber aí o momento da insatisfação. Então, e tentar ter essa satisfação, ou tentar adquirir essa satisfação de algum jeito. E, consequentemente, a grande vilã e mais próxima do que aconteceu naqueles últimos tempos é a menopausa. Claro. A menopausa acaba sendo responsável ou responsabilizada por tudo de ruim que aconteceu dali para frente. Mas veja como foi uma conjunção de coisas. Ela chegou nessa fase da menopausa, ela estava no mesmo momento com uma situação hormonal já um pouco diferente, ela tinha possibilidade de ter um pouco mais de tempo para buscar informações e para buscar uma melhor atividade sexual, uma função sexual melhor, fosse aonde fosse, e automaticamente ela ainda veio nesse meio que a gente está discutindo, desse momento novo aí, que tudo que o mundo nos trouxe nos últimos 2 anos. Então, é extremamente frequente para que essa mulher sinta que ela vai ter uma situação muito diferente para lidar, que pode vir com uma grande frustração. Então, o que acontece? O primeiro passo, e eu sempre falei isso para as pacientes, as mulheres que eu tive a oportunidade, a alegria de acompanhar, ouviam isso, a gente tem que ter uma base da saúde sexual da mulher antes de entrar na menopausa. A gente faz um pouco de paralelo, por exemplo, com a questão da mamografia. Não tem nada a ver, mas o raciocínio é parecido com o mesmo. Eu não consigo interpretar a mamografia de uma mulher, primeira mamografia, se ela já vem cheia de alterações, por exemplo, na época da menopausa, se eu não tiver nenhuma referência do período anterior. Se essas mudanças foram feitas ou trazidas por essas questões de idade, se tem um risco maior para um câncer de mama, alguma coisa, ou se essa mulher já sempre teve esse problema. Então, eu sempre bati muito na tecla, isso tanto no consultório, no trabalho do Prosex, no Hospital das Clínicas e tudo, que era extremamente importante, enquanto a paciente vem para uma consulta ginecológica, por exemplo, de rotina, que a gente fizesse uma investigação sexual mais profunda. E as estatísticas nos mostram, e sempre nos mostraram, que nessas mulheres que sempre falaram que estava tudo bem, eu encontrava 30% a 40% de queixas sexuais significativas que já preenchiam critérios para uma disfunção sexual. Porém, o critério máximo de disfunção sexual é existir um problema e eu ter um sofrimento pessoal trazido por esse problema. Como muitas dessas mulheres falavam que estavam bem e às vezes nem percebiam que tinham algum sofrimento relacionado, daqui a pouco eu vou traduzir em miúdos, mas é só para explicar o raciocínio. Se essas mulheres estavam bem, você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ou seja, ela não está referindo que ela está sofrendo com nenhuma dessas questões. Então, essa mulher não entrava no critério de disfunção sexual doença.
Mas se você virasse a pergunta um pouco diferente, em vez de perguntar, tá tudo bem, se você perguntasse, você está satisfeita do ponto de vista da sua vida sexual, a grande maioria dessas mulheres poderia responder, por exemplo, não. Por isso, por isso e por isso. Tanto é verdade que esses critérios mudaram. E hoje em dia, a gente tem, para fechar o critério de disfunção sexual, a gente tem que ter o estresse trazido pela condição. Então, os nossos paradigmas também mudaram. Então, essa mulher, só para finalizar o raciocínio, eu já vou devolver. Então, essa mulher que chegou agora, na época da menopausa, e que está na dúvida, que foi quem nos mandou a pergunta, se menopausa e burnout sexual são coisas diferentes, são completamente diferentes. Mas podem coexistir e, no momento atual que a gente está vivendo, elas têm uma chance maior de coexistir. E às vezes fica mais difícil de eu diferenciar isoladamente uma coisa da outra se eu não tiver a menor ideia de como essa mulher era previamente essa função da menopausa ou a essa época que ela está vivenciando agora. Então, ter uma ideia do status prévio é fundamental para poder responder para ela. Não, realmente essa disfunção que você está apresentando é da sua menopausa, ou da síndrome do climatério, ou não, ela é justamente por conta dessa questão do burnout que a gente está discutindo. Bem, em toda esta explicação científica que você trouxe agora, temos gente que ha entrado recientemente, gostaria de explicar rapidamente que o importante es tener un histórico da mulher hasta antes da pandemia y hasta antes da menopausa. Si esa mujer fuera una mujer sexualmente activa, que pasó por la menopausia, buscó apoyo en un consultorio ginecológico, consiguió hacer su reposición, consiguió contornar todos los síntomas que normalmente trae la menopausa. Y hoy, después del estrés de una pandemia, de esos 2 años dentro, de trabajar desde casa y todo lo que ya sabemos, él siente ese desgano, esa falta de deseo, casi esa cosa de que él se durma primero para yo entrar y que no me procure porque no tengo energía, no estoy aquí, es completamente diferente a aquella mujer que ya venía con un histórico sexual, no muy tubón, que estaba la barriga para frente, ok? Sim. Uma série de condições sociais, socioeconómicas, afectivas, por modelo de familia, por lo que for, en donde la pandemia la colocó descancaradamente frente a esta realidad. Entonces, se le juntan las dos cosas. Ella venía con un histórico, se agregaron los síntomas de la menopausa, o estrés de la pandemia y esta nueva realidad que le está diciendo, você va a tener que enxergar o problema, porque o problema já se lhe foi das mãos. E eu gostaria de agregar em tudo isto, porque eu acho uma coisa muito importante, e eu sempre trago, desde nosso primeiro encontro na Livraria Cultura, em 2019, que as relações são de dois, e que muitas vezes a mulher tem a capacidade de cargar com a responsabilidade de uma boa ou de uma mala vida sexual. Eu gostaria de trazer a isto que, por favor, muitas vezes protegem al homem ou abrem um julgamento sobre a vida sexual delas, quando talvez seja uma questão da relação do parceiro, do momento do parceiro. Então, isso é muito importante, porque há factores externos e factores internos. Menopausa, burnout, factor interno. Mas también yo les pediría, por favor, que tengan la gentileza de olear la relación. Porque hay muchas cosas que pasan por lo emocional y que no pasan por lo físico. Y esto también lo trocimos mucho, Flavia. Y en general, hay una cobranza principalmente dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, que la responsabilidad allí es de la mujer. Entonces la mujer tiene que estar bonita, tiene que estar magra, tiene que estar excitada, tiene que ser contorsionista, tiene que acompañar el ritmo del hombre, porque si la quiere más o la quiere menos, si quiere más, está fuera de contexto, si la quiere menos, o cara tiene derecho a olhar para fora. Entonces yo acho que hay tantos ingredientes para observar, Flavia, la realidad de esa mujer que hoy puede estar aquí pensando, ¿será que lo que tengo realmente es burnout? Exato. Que, vou pegar o que você falou, pega. que a gente vai aproveitar.
Então, em relação à questão do relacionamento, você falou, o relacionamento é uma questão de dois. Nem sempre. Às vezes o relacionamento é o relacionamento dela consigo mesma, que já está quebrado. Então, eu acho que o primeiro relacionamento bom que a gente tem que ter é conosco, né? Uma com você mesma. Então, não tem a menor dúvida disso. Aquela mulher que já está desmotivada para uma série de coisas, de fato, gasta pouca energia na questão sexual. Isso é completamente estabelecido. Então, se a gente for ver até em termos científicos mesmo, apesar de a gente ter uma plateia de alto respeito e tudo, a taxa, por exemplo, de masturbação das mulheres que estão desanimadas consigo mesma, com a vida, com o projeto e tudo, é muito mais baixa. Porque a mulher não tem vontade de absolutamente nada. Então, isso é muito importante. Então, o primeiro relacionamento que a gente tem que ter, o bom relacionamento, é a gente se namorar, se gostar e ir pra frente. Então, é o primeiro passo para qualquer saída de qualquer problema sexual. Você tem que estar bem. Então, não adianta. Então, realmente, aí se você trouxer para um relacionamento, o relacionamento, para funcionar, é um relacionamento de duas pessoas, só que cada uma tem que estar bem consigo mesma. O que acontece no mundo atual? É muito comum a gente ter períodos onde um o outro não tá, e aquele que não tá bem acaba culpando o outro porque ele não tá bem. Então a gente tem o problema do relacionamento muito sério hoje em dia, principalmente estou falando mais e trazendo para a esfera sexual. Esse problema de relacionamento acaba ficando muito sério porque a pessoa está insatisfeita, mas ela está insatisfeita por uma série de questões. E ela acha que o problema é o parceiro ou a parceira que não a satisfaz. Mas não é só isso. Uma série de questões da vida também não a satisfazem. E, além de tudo, o parceiro ou a parceira também não está sendo aquele parceiro ou parceira dos sonhos. Bom, trazendo para a questão do relacionamento, aí a gente vai para outro ângulo, que é a durabilidade e a duração do relacionamento. Infelizmente, a gente já fez isso várias vezes, aquela live que eu adorei, que a gente fez do relacionamento de longo prazo. Ele é verdadeiro, mas eu acho que a gente ainda vai ter uma surpresa num longo termo a respeito do que pensar desses relacionamentos a longo prazo. Porque ao mesmo tempo que eles são desafiadores do ponto de vista de paixão sexual, eles podem ser muito benéficos e prazerosos do ponto de vista de um estabelecimento de uma relação de segurança. E muitas das mulheres precisam de uma relação de segurança para conseguir ter um terreno estável para explorar melhor a sua sexualidade. Então, a gente tem um paradoxo aí. A gente tem uma situação onde, para muitas mulheres, e aí eu acho que realmente é bem delicado o que eu estou falando, mas cada uma vai entender o que melhor lhe cabe. Então, assim, para muitas mulheres, o bom é a inovação, é a novidade. É aquela mulher que fala, eu não sei o que acontece, eu ainda acho que gosto, ou amo, ou alguma coisa, meu parceiro ou a minha parceira, mas eu não sinto mais aquela coisa louca, aquela paixão desenfreada, e ela sente falta daquilo. Do mesmo jeito que ela sente falta de adrenalina para outras coisas da vida, do mesmo jeito que ela sente falta de despencar da montanha-russa no parque de diversão, é a mulher que precisa de mais coisa para funcionar. E claro, essa mulher, às vezes, dentro de um relacionamento de longo prazo, simplesmente porque o relacionamento se estabiliza, pode ter mais dificuldade em continuar encontrando a satisfação sexual. Isso é estabelecido, não sou eu que estou falando, a ciência nos fala. No outro cenário, existem mulheres que têm ou que precisam ter uma estabilidade, uma segurança de mais longo prazo para permitir-se e permitir que o parceiro as conheça cada vez melhor e, consequentemente, elas vão se liberando das amarras sexuais que elas traziam e começam a melhorar a sexualidade. Então, às vezes, se você vai perguntar para uma mulher na peri e na pós-menopausa, em torno dos 50, 60 anos de idade, como é que é a vida sexual dela agora, ela fala, olha, do que eu estava aos meus 20 a 30 anos. Acho que agora deu uma falha. Voltou um pouquinho. Agora voltou. Então, ela pode te responder que, apesar de menopausa, apesar de não ter mais o mesmo
organismo que ela tinha alguns anos atrás, ela se sente mais satisfeita sexualmente. E atualmente, as pesquisas que a gente está fazendo, quando a gente vai ao fundo dessa investigação, porque a gente estava atrás de uma explicação que não era o que a gente estava esperando ver, então, mais comum falar, não, é pior do que estava. E quando a mulher te responde que é melhor do que estava, aí você vai ver e por quê? Porque esse relacionamento de longo prazo trouxe um bom relacionamento de longo prazo, trouxe uma estabilidade e uma segurança que ela precisava para desenvolver melhor sua função sexual. Então, é muito bacana de ver, porque as mulheres conseguem se colocar em dois polos. Então, quando a gente começou o trabalho aqui, agora você vê, agora vai fazer 3 meses que eu tô aqui, mas a clínica, hoje eu tô na clínica de medicina sexual, então a gente tá aqui trabalhando um monte de coisa que eu não consegui acabar. Mas a gente consegue ver que essa realidade que eu achava a minha grande dúvida quando eu vim assim, será que a diferença que eu vou encontrar nos Estados Unidos, será que vai ser muito diferente? Você vê, vim para Miami, um lugar onde tem gente de tudo quanto é lugar, o que eu menos encontro aqui é americano. O resto tem de tudo. Conheci gente da América Latina inteira, do mundo inteiro. Então, mas é a mesma coisa. Então, a gente vê que o que mais importa, o que mais funciona do ponto de vista de expectativa, ou quando eu vou olhar para uma mulher, eu quero saber se tem problema ou não, quais são os pontos que eu preciso olhar. Então, primeiro, função hormonal, como é que ela tá, como é que ela não tá. Segundo, aspectos psicológicos. Terceiro, como é que essa mulher era antes da menopausa do ponto de vista sexual? Qual que era a sua função sexual? Alguma vez ela se preocupou com isso? Quarta situação, como é que tá a questão do relacionamento? E que relacionamento é esse? E aí, se eu vejo uma mulher, aí a gente vai dividindo nas fileiras. Então, eu tenho aquela mulher que está com 50 anos, por exemplo, na menopausa, com um parceiro único da vida inteira, casada há 30 anos, que já criou vários filhos e que agora está com a síndrome do ninho vazio, porque as crianças ou os filhos já cresceram e foram embora, e ela ficou com aquele parceiro de 30 anos que ela teve que reconhecer. Ela tem 2 caminhos a trilhar. Ela pode se reapaixonar por aquele parceiro e falar, finalmente chegou o nosso momento e agora a gente vai curtir, a gente vai se divertir, vamos colher tudo que plantamos até agora porque chegou a nossa vez. Ou ela pode olhar para esse parceiro e falar, meu Deus, eu nem conheço mais aquela pessoa com quem eu tô casada. E quando ela vai para esse caminho, ela vai achar que o problema, ou pode achar que o problema é uma disfunção sexual. Não é, é um problema de relacionamento que tem que ter todo um cuidado com uma linha mais psicológica, uma abordagem, uma terapia individual, casal e assim por diante. Eu tenho aquela segunda mulher que chegou próximo dos 50 anos da menopausa, que é o público-alvo do caminho do encontro, por isso que eu sempre fixo mais ou menos nessa idade, para a gente poder conversar com pacientes, com as mulheres, e ela está num momento de mudanças, porque ela está se redescobrindo enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto uma série de coisas. E essa mulher que quer mudança, ela quer novidade em todos os sentidos da vida, inclusive no sentido ou na vida sexual. Então, é aquela mulher que vai achar que ela sempre foi insatisfeita, ou ela pode ter sido realmente insatisfeita durante todo esse período. E aí, qual que é o caminho para ela? Ela tem que ir atrás de satisfação. Que satisfação é essa que ela vai encontrar? Ela vai olhar para o relacionamento que ela já tem aquele grupo que não tem relacionamento e que vai buscar um, e o grupo que tem um relacionamento vai fazer a reavaliação. Então, é muito comum chegar nessa idade. É a idade de 20, 25 anos de relacionamento e que a mulher descobre que aquele relacionamento não era o que ela esperava e que ela não tem mais tempo de ficar enrolando nesse relacionamento. E ela vai atrás de outro. Outro relacionamento, às vezes, ou nenhum relacionamento mais. Mas tudo bem, ela está buscando a satisfação. E aí eu vou falar, mas como é que alguém pode ficar satisfeita com nenhum relacionamento? Sim, às vezes o relacionamento era tão ruim que a mulher fica muito satisfeita de não ter mais que viver um relacionamento ruim. Isso é extremamente interessante da gente verificar. E eu vou ter aquele terceiro grupo, que é o grupo que eu acho extremamente importante de ser discutido, que é o último gancho do que você estava pegando, eu já vou devolver depois para você, que é o grupo das mulheres que aposentam-se do ponto de vista sexual. Esse grupo é difícil, porque é aquela mulher que já não encontra mais vontade de correr atrás de satisfação nenhuma, não tem mais energia para isso, e esse grupo eu acho que vai englobar o grupo do burnout sexual, nem que ela tenha
aposentadoria sexual temporária, que ela fala, não quero mais saber, não tenho energia para isso, já mal dou conta de mim, da minha vida, do que eu estou vivendo, que dirá de ficar tentando consertar relacionamento. Não quero mais e acabou. E essa mulher precisa de atenção e tratamento. E tem aquela que realmente fala, olha, eu acho que já passou, para mim já deu, eu estou muito bem sem isso. E essa mulher merece os nossos cumprimentos, os nossos parabéns, porque ela conseguiu lidar com uma questão e achar a solução sem precisar de ajuda. Então, se a gente for ver, a gente tem 6 grupos de mulheres para lidar. Desde aquela super estável do ponto de vista do relacionamento, de longevidade, de expectativa, até aquela que falou, para mim, chega, eu estou muito bem desse jeito. Esses 2 polos, daquela que está super bem no relacionamento de longo prazo, vivendo muito bem, e aquela que se aposentou e fala, não quero mais saber disso, estão resolvidos. E a gama das mulheres que está aqui no meio é que a gente tem que ver em que polo que elas estão e se elas estão bem exatamente aonde elas se encontram. Aquelas que não estão bem são as que vão ter que ser tratadas. Eu agora vou poner algunas pérolas, porque eu acho importante. Cualquiera de las 6 mujeres se encuentra hoy con una realidad, Flavia, en donde o tiempo de vida que vamos a tener con una boa prevención va a llegar a 80, 85 años, mínimo. Entonces, ¿cómo vive los próximos 30, 35, 25 años, dependiendo de edad y de la, con cualquiera de estos escenarios? ¿Está? Mismo la que haya que ya lo tiene resolvido. Sí. Porque eu acho que la que fala que lo tiene resolvido pode ser uma resolução temporária. Eu acho que são muitos anos para frente para você fechar-se a isto, quando hoje sabemos que para a Organização Mundial da Saúde, dentro de los pilares, que foi uma das coisas que você trouxe em outra live, é a vida sexual. Sí. Sabemos que influye en la vida física, en la vida emocional, en la vida social. Entonces, ¿será que hay que tomar esa decisión de renunciar o de abandonar? ¿O no será, no fundo, Flavia, un miedo o una falta de coraje de sentarse frente a esta dificultad y buscar, primero, entenderla para poder aceitarla, para poder tratarla? Porque yo acho que muchas veces hay otras cosas que están vinculadas a esto. Por ejemplo, una obesidad, una relación con un cuerpo en la cual ella no se siente cómoda, entonces su sexualidad está completamente desligada de su cuerpo, y la parte de sensualidad, porque tiene a ver con cómo la obesidad va deformando ese cuerpo y cómo ella deja de olerse en el espejo, y muchas veces fecha ese ciclo, más que en realidad es por una dificultad de enfrentar algún otro trastorno que la podría liberar para poder voltar a enxergar su vida sexual. Después tenemos una serie de medicamentos que ya falamos, Flavia. Aquí en la mujer que toma antidepresivos, que sabemos que va a influir en su libido, en el retardo del orgasmo. Entonces, ¿será que realmente hay que hacer o hay que negociar una cosa por otra? Fíjate cuántas cosas comenzamos a desmembrar. ¿Será que o parceiro que tem cumplió un ciclo y muchas veces es difícil enfrentar un divorcio? Entonces, yo le pregunto a esta platea, ¿no será que hipotecar su vida sexual tiene un costo muy alto por no querer enfrentar estas otras dificultades? Y hay veces, te voy a decir algo, Flavia, una dificultad que es mucho más simple de resolver. Porque eu, que muitas vezes me he tomado trabalho de conversar com os homens, eu gosto de escutar o olhar masculino, é muito mais simples. É a mulher que fica nesse rum-rum, viste, e pensa, e pensa, e pensa, e vai, lo sube, lo desce, lo baixa. Por quê? Porque a personalidade feminina tem 2 coisas muito complicadas. Uno é a procrastinação e outro, a autoexigência. Entonces, la mejor forma de ficar paralizada frente a un problema, sea cual for, Flavia, y más para una mujer 50 más, que viene con una educación muy tradicional, porque no somos de otra época, la época de ahora,
en donde el mandato era que vos ibas a estar casada para la vida entera, ¿sí? Que a partir de los 50, bueno, mi viste, tiene esa crisis do lobo, y vas a ir y va a olhar del lado, mas después se va a cansar y va a voltar. Y vos esa casa central, y las otras son sucursales. No existe más, Flavia. Entonces vos entendés que hay todo un tema también cultural que la mujer tiene que rever y buscar dentro de ella cómo recolocar su Waze para los próximos años. La vida sexual es un iceberg, Flávia. A Sim. ponta do iceberg. Agora eu acho que é perfeito. Eu vou pegar esses dois ganchos do que você falou. Sim. Então, primeiro, a hipoteca sexual. Gostei desse termo, vou usar. Porque a hipoteca sexual, eu falo que a gente tem duas coisas. Existe a hipoteca, que pode acontecer, mas hipoteca é alguma coisa que você pretende resgatar. Isso. Existe a aposentadoria, que você resolve que não quer mais. E o pior de tudo, que eu presenciei em alguns casos de consultório que eu acompanhei e tudo, que foram pacientes, uma delas inclusive usou esse termo, que depois eu resolvi até adotar em algumas aulas e palestras, que era a terceirização do setor sexual, que é uma situação muito difícil. Então, mulheres que estejam ouvindo vão entender mais ou menos o que a gente está fazendo. Então, a hipoteca é aquilo. Aí eu não quero agora, mas eu espero querer daqui a pouco, daqui a algum tempo, quando eu estiver melhor, quando o mundo estiver melhor, quando as notícias forem melhores e tudo. Aí você vai pensar, bom, mas será que você vai ter essa chance? Será que ainda vai existir esse relacionamento? E aí vem essas dúvidas na cabeça. E aí, normalmente, a mulher fica com um pouco de medo e fala, bom, mas também se eu ficar esperando tudo isso acontecer para eu voltar a ter minha vida sexual, eu não vou, provavelmente eu não vou mais ter essa chance, ou talvez eu perca o meu parceiro, a minha parceira, alguma coisa parecida com isso, e consequentemente ela fica mantendo uma vida sexual bem meia boca para não perder, então não tá bom para ninguém, mas ela também não quer abrir mão e fica naquela coisa meia xoxa e insatisfeita bilateralmente. Então essa é uma. A segunda é a aposentadoria sexual que a gente falou. É a mulher que fala, para mim, chega, não quero mais. Se ela estiver bem, ótimo. Se ela não estiver bem, fala, não, para mim chega porque eu tenho dor, porque eu não me sinto bem, porque eu não estou bem com o meu corpo, porque eu acho que eu estou deprimida. E toda vez que houver um porquê e uma explicação, a gente tem que tentar consertar esse porquê para que ela tente resgatar. Exato. A terceirização, como foi uma paciente para mim que falou assim, doutora, é normal as mulheres chegarem nessa época e terceirizar esse setor? Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas eu achei incrível. Que é aquela mulher que chega e fala, eu gosto do meu parceiro ou da minha parceira, eu quero continuar esse relacionamento, mas eu não sinto mais conexão sexual. Então, se eu puder ter o meu parceiro ou minha parceira como um companheiro ou companheira, sem ter que ter atividade sexual, seria para mim o cenário ideal. E aí, uma delas que me perguntou isso, eu falei assim, olha, eu nunca tinha pensado nesse termo terceirização. Ela falou, mas eu tô falando sério, é muito errado eu fechar os olhos se o meu parceiro resolver ter outra pessoa, porque eu não quero mais mesmo, mas também não quero abrir mão completamente desse meu relacionamento. Então, ou seja, será que para a mulher estar num relacionamento ela tem necessariamente que ter uma atividade sexual que ela não quer? Vem uma grande dúvida. Porque é difícil. Relacionamentos conjugais presumem ter algum grau de atividade sexual. Mas e nesse caso? Da mulher que quer ter o parceiro, quer ter a companhia, ela quer ter alguém para sair para jantar fora, ela quer ter alguém para ir ao cinema, ela quer ter alguém, talvez, para dividir a mesma cama, mas ela não sente mais necessidade de ter atividade sexual, enquanto o parceiro ou a parceira ainda sente. Então, essa mulher resolve que ela vai fechar os olhos, ela sabe que o mundo está aí, que pode acontecer um caso extraconjugal naquele relacionamento, e ela prefere optar por fazer isso. E aí, se a gente for fazer um paralelo, muitas de nós podem ter vivenciado situações dessas nas famílias, em conhecidos e tudo, vai falar, não é possível que a pessoa não veja. Não, provavelmente essa pessoa via e sabia o que estava acontecendo. Mas ela não tinha disponibilidade, drive sexual para resolver fazer. Aí te voy a traer uma coisa que eu acho que me compete a minha parte e acho muito importante. Mientras o combinado entre los dos seja respeitado, Exato, exatamente. a lealdade em qualquer relação, Flávia,
significa respetar lo que hemos compactuado. Isso. Entonces, si él aceita y él aceita, tudo bem. Perfeito. Eu acho que essas coisas são muito da intimidade e da relação. Exatamente. Por isso, vou trazer o diálogo, a boa escuta. La boa escuta. El ponerse no lugar do outro, porque muitas vezes nos vamos en ese momento da relação, del diálogo, de sentarnos a conversar, ya con respuestas predeterminadas. Y exclusivamente escuchamos para ver cómo vamos a construir la respuesta, pero no para entender lo que siente el otro o lo que está aconteciendo con el otro dentro de la relación con una. Entonces, yo acho que hay cosas tan importantes, Flavia. Y además, Flavia, lo que pasa en la cama no es más que lo que acontece durante el día entero. Na verdade, es reflexo del día entero. Entonces, eu acho que a veces la leitura que faz a mulher só da vida íntima é muito incompleta. Perfeito. Aí eu acho que a gente está chegando num ponto de alinhamento perfeito. Então eu lembro que assim, muitas das aulas quando eu estava dando as aulas ainda lá na Faculdade de Medicina da USP, a gente falava assim que tinha um ditado não é ditado popular, mas serve para isso, que muitas mulheres que realmente funcionavam assim. Se você quer uma boa atividade sexual numa sexta-feira, comece a me cortejar na segunda-feira de manhã. Lógico. Um mistério, mas é isso que acontece mesmo. As mulheres e os homens, comprovadamente, respondem de uma maneira diferente, inclusive em termos de tempo, aos estímulos sexuais. A contrapartida, as mulheres vão dar risada, a gente também pode ser capaz de bloquear todo um cortejo de segunda a sexta, que devia ser possível para garantir uma boa atividade sexual na sexta, sábado ou domingo, com um simples pisar na bola do parceiro na sexta-feira à tarde. Então, tudo que foi construído... Então, os homens falam, por isso que o nosso modelo de resposta é circular, é um modelo que envolve uma série de coisas, onde as influências externas são muito importantes, que é o ponto que eu queria chegar agora. Então, existe um modelo de resposta sexual feminina, a gente já mostrou isso algumas vezes, mas eu acho que ele é perfeito para esse contexto, onde eu tenho que estar, quando uma mulher está nessa fase, ela pode estar completamente neutra do ponto de vista sexual. Ela não está pensando em atividade sexual, ela não está preocupada com isso, ela está terminando o seu trabalho, ela está cuidando da vida no geral e tudo, mas desde que, número 1, esteja num relacionamento satisfatório. Número 2, tenha uma atividade prazerosa para ela mesma. Ela tem que estar bem consigo mesma, seja lá em que cenário for. Número 3, receba um estímulo adequado, seja esse estímulo qual for. Aí essa mulher sai da neutralidade e ela entra no jogo sexual, onde neste jogo sexual ela vai desenvolver o desejo sexual. Esse desejo sexual vai se reverter num estímulo corporal. Ela percebe que o corpo está respondendo e ela deseja mais e o corpo estimula mais. E aí ela está pronta para um jogo sexual. Quanto tempo leva para a gente fazer tudo isso? Ele é uma coisa que depende de uma mulher para outra. Mas, sabidamente, é muito mais do que o tempo que um homem tem de ver uma foto, um estímulo visual, ouvir um comentário, qualquer coisa parecida com essas, e ligar o driving sexual de uma hora para outra. Então, eles são capazes, sim, de fazer uma virada. Voy a linkarte con algo importantísimo. Por eso es importante que la mujer trabaje su autoestima, tenga una boa relación de ella con su imagen corporal y su imagen no espelho. A mujer tiene otros tiempos y la mujer siente o paso do tempo no corpo. Entonces, ella precisa conocerse y encontrar qué tiene ainda de sensual, cuál es el ángulo donde ella se siente segura para tirarse la ropa. O sea, tem tanta sutileza, Flavia. Por eso es tan importante tener su tiempo, tener su autocuidado, estar cuidada en todo sentido. No cuando falamos una vez da libido, Flavia, você falou, a libido es todo, desde que você pasó no espelho y se vio, desde que você se compró a lingerie, desde que você se faz a mão, o pé, se compró un perfume. Y no estamos hablando de grandes investimentos. Estamos hablando de
investimentos que tengan a ver con seu femenino. Isso. Entonces, eso también hace a todo ese romance. Exato. Si yo llego al lado de mi marido, o de mi enamorado, o de mi parceiro, no estoy cuidada, no me siento no meu peso, me tengo que tirar la ropa, no estoy depilado, no estoy arrumada. Gente, es súper desmotivador. ¿Se lembran en Sex and the City cuando ellas viajan a México y una de las amigas se tiene que poner un maillot y la amiga le dice, vos no te depilás? O sea, hay cosas que todo eso constrói. Tudo isso constrói. Entonces, hay veces, también tercerizar es decir, a culpa es da menopausa, Flávia. Exato. O a culpa es do burnout sexual. O él ya no me olha con los mismos olhos. Mas você, ¿qué fez para que él te olhe con los mismos olhos o con otros olhos? Tal vez con los olhos de volver a seducirse porque tuvieron en el medio 15 años de filho, final de semana de fechiña, casa de final de semana, convidar amiguinhos, donde a veces você para enamorar tenía que esperar que todo el mundo se durmiera porque no tenía tiempo para você. Entonces ahora que hay ese tiempo, ¿cómo nos redescubrimos? Exato. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que se a gente precisar resumir, então, porque eu acho que a gente vai precisar fazer um fechamento para a live do burnout sexual. Então, assim, eu acho de mensagens que a gente tem que passar. Primeiro, burnout sexual existe? Existe. Existe sim. Mas para quem existe? Para aquela pessoa que estava bem, que tinha uma vida sexual boa até determinado momento, pode ter coincidido ou não com a menopausa, pode ter coincidido ou não com a questão da pandemia, mas essa pessoa subitamente entrou num buraco sexual e dali não consegue sair. Essa pessoa a gente tem que olhar. Aquela que veio driblando a vida sexual mais ou menos, o relacionamento mais ou menos, o amor próprio mais ou menos, durante muito tempo, e que agora chegou, olhou no espelho e falou, estou insatisfeita. Essa mulher não tem burnout sexual, essa mulher tem uma insatisfação, que ela vai buscar as respostas e os tratamentos para tudo isso. Como é que ela vai resolver? Cada uma tem as próprias armadilhas para tentar sair dessa situação. Segundo. Una cosa importantísima, Flavia, perdóname, pero hay una cosa, recién una mujer dijo, temos tempo, mas no temos estímulo. Exato. Una colocación excelente. Hay que buscar nuevos estímulos. Estímulos para esta nueva realidad y para este nuevo cuerpo, para estos nuevos hormonios. Yo acho que estímulo es una palabra así, ¿sabes? Chave. Sim, a gente... de estímulos con teu parceiro. Porque tal vez você tuvo una vida sexual muy boa y aconteció todo este tsunami de cosas que nos pasó. Y lo que necesita es buscar de nuevo el ponto do estímulo. Exato. E para ter esse estímulo, que é o que eu queria falar aquela hora, 3 coisas que a gente precisa. Primeiro, lembrar do autocuidado, claro, mas do namoro. Mas o namoro, primeiro você tem que se namorar. Gente, não existe namorar o outro se você não se namorar. Dá um jeito de resgatar o seu amor próprio. Porque você só vai estar bem para o relacionamento, seja sexual, profissional, pessoal, interpessoal e tudo mais, se você estiver bem consigo mesmo. As pessoas que não estão bem consigo não podem, porque elas depositam no outro a responsabilidade pela própria felicidade. Frustração dela projetada no outro e na relação. E isso vai ter consequências a longo prazo. Segunda questão, a questão de estímulos ou novidade. Então, assim, sempre tentar ter, de alguma maneira, alguma novidade. Ah, mas tem gente que não tem mais o que inventar. Ninguém está falando de novidade. É novidade na vida. É um lugar diferente, é uma ideia diferente, é uma leitura diferente, é um tempo diferente, é uma companhia diferente, nem que seja de uma amizade, de um relacionamento. A gente precisa dar uma mudada. Então, essa nova mulher que chegou agora, ela precisa de alguma coisa diferente. Terceira, a questão do estímulo, que ela acabou de falar. Eu achei fantástica essa colocação. Ter tempo e não ter estímulo é pior do que ter estímulo e não ter tempo. Quando a gente tem o estímulo e não tem tempo, você cava. Tempo você arranja, 2 minutos podem ser suficientes para você ficar extremamente feliz, seja lá o que você estiver fazendo. Mas aquela pessoa que tem o tempo e que não sabe o que fazer com ele, porque não está vendo saída, essa pessoa precisa de ajuda. Então, eu acho
que para a gente ter a questão do diagnóstico do burnout sexual, eu tenho que afastar uma série de coisas. Eu não gostaria que as nossas ouvintes, porque isso é um termo que veio agora da moda. Então, daqui a pouco, vai ser todo mundo, que nem essas coisas novas que vem, né? De repente, eu vejo de vez em quando o pessoal falando assim, eu já nem sei mais que geração que eu sou X, Y, Z, millennial, porque isso foi jogado em cima da gente, aí você é obrigada a se encaixar. Tem que saber onde é que você está. Então, agora é a mesma coisa. Mas será que eu tenho burnout sexual? Será que eu tenho disfunção sexual? Será que eu tenho algum problema? Será que não é normal? Mas, doutora, não é normal chegar nessa idade e não ter mais muita vontade? Não é normal porque eu estou casada há 40 anos? Era para eu esperar ter a mesma coisa? Então, assim, não tem normal. Tem estar bem. Não tem, qual que é o normal? A gente não consegue nada, e na sexualidade, principalmente sexualidade feminina, até hoje não tem um questionário, não tem um instrumento que seja bacana o suficiente para que eu dê para uma pessoa, preenche aí, eu vou contar seus pontos e vou falar se está tudo bem ou não. Eles nos ajudam, mas eles são uma pequena parte do que a gente tem que falar. Então, é extremamente importante estar bem. Então, estar bem é ter a vida boa, são os 4 pilares que a Organização Mundial de Saúde instrui. Então, é o bem físico, é o bem social e emocional, é o bem geral do ponto de vista de saúde, é o bem sexual. Então, aquelas que estão bem e não têm atividade sexual, essa mulher não tem problema. Aquela que está bem num casamento onde foi terceirizado e ela está bem e o companheiro ou a companheira estão bem, não tem problema. Aquela mulher está bem porque ela se conformou que a vida sexual é morninha mesmo e está tudo bem, ela também está bem. O grande problema é aquela que olha no espelho e fala, eu não estou bem. E essa que não está bem tem a responsabilidade sobre a própria saúde, sobre a própria felicidade de buscar por que ela não está bem. Então, ela não está bem porque ela está insatisfeita, ela não está bem porque o corpo não está respondendo mais, ela não está bem porque ela sente falta de adrenalina, ou ela não está bem porque, do ponto de vista geral, hormonal, ginecológico, endócrino, as coisas não estão bem. E quando eu tenho eu não estou bem, por quê? Isso, eu começo a consertar o porquê e depois eu tento voltar a ficar bem. Quando a gente tiver... Dentro do caminho do encontro, o caminho do encontro tem seus pilares. Por supuesto, autocuidado, saúde, novas habilidades, cuando estamos pensando qué cosas ela busca, planejamiento, propósito y conexiones. Yo creo que es un momento, Flavia, que esta mujer tiene que ver dentro de cada pilar como ela está. La autoestima, el autocuidado, perfecto. ¿Cómo está eso a saúde? Tenemos un check-up y está bien. El problema no es físico, ok. ¿Será un tema de que estoy buscando nuevos desafíos? Un nuevo esporte, una nueva carrera, un trabajo en un tercer sector, un año sabático para entender qué es lo que me está aconteciendo. Mas a búsqueda tiene que tener la curiosidad allí, Flavia. No se tiene que conformar, no tiene que ficar paralizada con ese no estar bien, que muchas veces puede estar relacionado a una baja autoestima de que no soy merecedora de estar bien. Tengo que conformarme con esto y punto final. No, gente, ninguém se conforma con nada. Você tem los mismos derechos que tiene cualquier persona, ¿ok? Eso es muy importante dejarlo también claro. Y después, para muchas que son profesionales, Flavia, y que están pensando en una transición de carrera, ¿cómo usted se va a planificar? ¿Qué nuevo propósito se va a encontrar? Porque yo creo que en la medida en que ella tenga todos esos aspectos medianamente conocidos, entendidos, aceitados, va a poder salir a buscar las soluciones. Entonces, fíjate que en todo momento, Flavia, le estamos diciendo, primero você con você. Você tiene que conocer, você se tiene que entender. Y você tem que entender que você puede haber mudado, porque el mundo mudó. Porque ya veníamos mudándonos en el camino, 2018, 19 y 20, para esa mujer madura, y la pandemia nos hizo resetear tudo novamente. E essa mulher, agora a gente vai... Essa mulher, ela está passando por mudanças emocionais, por mudanças coletivas, por mudanças pessoais, por mudança num mundo que a gente de vez em quando tem a dúvida de para que lado que vai seguir. Então, enquanto ela está mudando, ela tem que aceitar as mudanças, ela tem que ir encaixando as mudanças, mas ela tem a responsabilidade de continuar sempre buscando
estar bem e tentar ser o mais feliz que ela puder. Então, desse jeito, a gente consegue construir e afastar o que é o burnout sexual, que, novamente, só para a gente conseguir fechar, é aquela mulher que estava tudo bem, veio tudo isso que aconteceu, entrou num buraco e de lá não consegue sair. Essa daí a gente tem que puxar. Dá a mão, puxa lá de baixo, usa o seu símbolo do caminho, que eu acho tão bonito, estica a mão e puxa. Essa mulher precisa ser puxada. Quem vai puxar? É o médico, é o psicólogo, é a sociedade, é a família. Alguém precisa puxar. E ela vai sair do buraco e provavelmente a primeira coisa que ela vai consertar não é a vida sexual. Ela vai consertar o resto e quando tiver tudo um pouco melhor, ela consegue melhorar a questão sexual. Aquela outra mulher que estava bem, estava tranquila, e que chegou na menopausa, ou chegou com as questões hormonais e percebeu uma nítida piora na função hormonal, na função sexual, essa mulher vai buscar tratamento para sua menopausa, para o que está acontecendo, e depois disso, provavelmente, se ela continuar tendo a possibilidade de estar num bom relacionamento, feliz consigo mesma e tudo, e resolver as questões da menopausa, ela deve ter um resgate das questões sexuais. E aquela mulher que nunca teve chance de ter uma vida sexual satisfatória, ela vai ter que começar a olhar para isso e lembrar que a gente começa sempre de trás para frente. Qual que é o último problema? E agora eu vou terminar com vocês, porque a gente não passar do horário. Então, qual que é o último problema? Então, vocês vão entender. Então, existe uma coisa que é assim, na resposta sexual, a gente tem desejo sexual, aí a gente tem a resposta física, que seria a lubrificação e tudo mais. Aí tem, por exemplo, o orgasmo e depois a satisfação sexual. A gente começa a consertar de trás para frente. A satisfação sexual, depois melhora a qualidade de orgasmo, depois melhora a lubrificação, depois melhora o desejo. Ah, mas é possível fazer isso? A gente tem que fazer a marcha ré. E na vida, na função sexual, é sempre assim. Começa do último problema e a gente vai voltando devagarinho. O Rodrigo acabou de entrar, agora ele começou a me mandar os beijinhos. No, Rodrigo ya está hace rato y ya te escribí en inglés. Mas no quería desligar y fechar, porque mira, una mujer preguntó, ¿existen mujeres que no pueden hacer reposición hormonal? Esto trae muchos de esos sintomas. Bom. Não, sempre existem aquelas que não podem fazer a reposição hormonal, mas que têm outras tantas armas para resgatar a sua vida geral, a sua saúde geral, e inclusive em relação a driblar os sintomas de menopausa e até as questões sexuais, sem necessidade exclusiva do uso dos hormônios. Os hormônios ajudam muito quando podem ser usados, mas não é verdade que a mulher que não pode usar os hormônios está condenada a ficar insatisfeita o resto da vida. A gente tem muita coisa para oferecer. Essa área é uma área muito legal, é uma área nova, que vem ganhando cada vez mais espaço, que as mulheres têm que ter coragem de buscar ajuda. Que é por isso que a gente tem tido a alegria de formar muitos médicos nessa área, de dar os cursos, de formar outras possibilidades, inclusive a vinda para cá, eu fiquei super feliz com o convite, porque eu vou ter oportunidade de montar essa questão do serviço aqui também. Então, é muito legal. E eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente vai ajudando. E às vezes viradeira uma coisa que a pessoa fala, nossa, mas não era tão complicado. Eu conseguiria ter resolvido isso muito tempo atrás se eu tivesse tido a informação adequada, se eu tivesse conseguido procurar o lugar adequado para fazer esse tratamento. Talvez isso tivesse me poupado muitos anos de insatisfação, de sofrimento, de assim por diante. Então, eu queria deixar para você terminar, porque eu acho que a gente já está no nosso horário, mas eu queria agradecer demais a oportunidade de discutir esse assunto tão bacana com vocês essa noite. Eu gostaria de fechar dizendo-lhes que, honrando a lo que você trouxe do logo do Caminho do Encontro, si el logo do Caminho do Encontro tiene 3 mulheres que le están extendiendo la mano a la mujer que se siente fora de su realidad y da foto, por alguna dificultad, por cualquier síntoma que la faça hacerse sentir fora de contexto. Si você tem alguien que en este momento, de seu entorno, você considera que se está sintiendo fora da roda, tenga la generosidade de extenderle la mano. Porque eu acho que es un momento, Flavia, que precisamos extendernos la mano, principalmente entre las mujeres. Exato. Entonces, eu acho que es una linda forma de fechar. Busquen, se façam responsáveis de su vida íntima, de su vida emocional, y por sobre todas las cosas, de você por você mesma. Porque vamos a fechar con una cosa más, Flavia.
la única persona que va a estar hasta última inspiración y expiración con você va a ser você mesma. Adoraríamos tener marido, filhos, pais, mas ninguém sabe. A única que va a estar es você. Así que sea responsable de su integridad física y emocional. Rodrigo puso parabéns por las informaciones y por la discusión tan rica. La verdad, Rodrigo, siempre es un placer recibir a tu mujer. Por sobre todas las cosas, Flavia, porque vos se trae un tema muy delicado, con muito conhecimento e com muito respeito. Maria Laura, eu juro por Deus, assim, é uma área que me apaixona, porque eu acho que a gente traz o sorriso dessas mulheres, depois que a gente consegue mostrar um outro jeito, um outro caminho. É tão gratificante que, assim, eu cada vez fico mais feliz em poder ajudar e contribuir nesse sentido. E, claro, a oportunidade de discutir com vocês, assim, periodicamente, e trazer os novos conhecimentos, as novidades, é super enriquecedor. Então, eu sempre te agradeço, acho super fantástico. A gratidão é mútua, porque eu acho que a parte emocional, vinculada com a parte física, faz a mulher como um todo, Flávia. Assim que estamos juntas, faz tempo. Un prazer tenerte aqui, um prazer a nossa audiência. A live fica gravada, ok? E, se Deus quiser, hasta um próximo encontro, Flávia. Exatamente. Obrigada. Já puso parabéns ao caminho do encontro, doutora Flávia, pelas informações e por la discussão. Muito obrigada e hasta a próxima live. Todo mundo. Tchau, Tchau. tchau. Gracias.